No direito empresarial, falando do conflito que muitos alunos têm. Muitos alunos têm um grande conflito com o direito empresarial. Muitos alunos não vivem o dia a dia desse ramo, entre aspas, tão importante para o direito. E chegam a só se lembrar desse ramo quando vão emitir um cheque. É muitas vezes o contato mais próximo que o aluno tem com o direito empresarial. E muitos ainda fazem, estimulando essa relação conflituosa, ainda fazem o seguinte: emitem um cheque e, na linguagem popular, colocam ele como pré-datado ou pós-datado, como vocês queiram. Ou seja, violando o artigo 32 da lei do cheque, a lei 7357 de 85. Vou pedir o Leandro para colocar para a gente esse artigo na tela, por gentileza, o artigo 32 da lei do cheque. Esse artigo diz que o cheque é pagável à vista, considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Parágrafo único. O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação. Ou seja, essa relação, além de ser um pouco conflituosa, um pouco distante, ela ainda, às vezes, piora com isso, né? Mas aqui, hoje, nós estamos aqui para pacificar esses ânimos, né? O intuito nosso aí é esse. Vamos tratar, então, de alguns princípios para ir contextualizando a matéria. Primeiro princípio, para a gente entender o direito empresarial, um ponto importante é o seguinte: muita gente pula esses princípios na hora de estudar o direito empresarial, tá? Mas eles estão na maioria dos manuais, inclusive nesse que eu indiquei. São alguns princípios, às vezes, que nos chamam a atenção pelo nome esquisito. Princípio do egoísmo, ou do individualismo, é um deles. Mas o intuito é justamente resolver aquele ponto número 1 ali, que é pacificar esse conflito que a gente tem com a matéria. Que alguns, porventura, têm. Princípio do cosmopolitismo é o primeiro deles. Segundo esse, o comércio não tolera barreiras. O comércio, desde os primórdios, desde que tem alguns canibais, desde que tenham alguns índios e alguns portugueses chegando, já se faz um escambo, troca esse espelho por pau-brasil e por aí vai. Então o comércio nunca admitiu fronteiras, tá? É o princípio do cosmopolitismo. E quando o comércio se depara com essas barreiras, o que ele faz? Ele tenta solucionar, e é isso que nós vamos ver aqui na aula de hoje. Tá bom? Princípio da onerosidade. Nada é gratuito para o direito empresarial. Nada é gracioso. Tá? Valdo Fázio fala justamente isso. Graciosidade não existe no direito empresarial. Portanto, meu colega, se você vai parar um carro no estacionamento, numa sociedade para fazer uma compra de um sacolão, aquele estacionamento, por mais que você não pague diretamente, está sendo cobrado indiretamente de você. Tá bom? É o princípio da onerosidade. Se você vai comprar roupa e eles te oferecem champanhe, aqui perto do Diamond em BH, as meninas vão lá arrumar o cabelo, tem champanhe lá para elas, isso não é de graça. Seria de graça, né? É uma pergunta. Claro que não, óbvio que não. O princípio da onerosidade. Para o empresário, nada é de graça, tá bom? Outro princípio, informalismo. O empresário, ele busca acabar a dinâmica empresarial, força ele a tomar as atitudes mais informais. Aqui não se reconhece, em título de crédito, não se reconhece firma. Não se reconhece firma via de regra. Então, se você assinou, tome cuidado. Ou você é avalista, e o aval é mais gravoso do que a fiança, ou então você é endossante, ou você está assumindo alguma, ou co-obrigado a alguma das situações previstas em lei. Tá bom? Então, informalismo. Direito empresarial visa quebrar aquelas barreiras de cartório, de 3 assinaturas, 3 testemunhas, nada disso, tá bom? Egoísmo ou individualismo. O empresário busca o lucro e para si. O empresário, esse egoísmo ou individualismo, ele é entendido da seguinte modo: o empresário, ele não busca o lucro para distribuí-lo com a sociedade. Ele pode até fazê-lo se for um empresário caridoso, porém, vai ser a pessoa que vai fazer, e não a empresa, a atividade. Porque a empresa tem o animus lucrandi, tá certo? Entre aspas aí, e vai se buscar o individualismo, a vitória, tá certo? Sobre os outros. E é por isso mesmo que existe uma lei chamada lei antitrust, porque alguns querem essa vitória demais,
Tá certo? Lei 8884 de 94. Tá ok? Muito bem. Terceiro ponto da matéria. A outra face, vamos pensar numa moeda agora. Tem a cara e a coroa. A outra face do egoísmo individualista são os riscos da atividade empresarial. Coloca para a gente, por gentileza, o artigo 179 da Constituição Federal na tela dos nossos amigos satelitários. Esse artigo 179 da Constituição Federal traz alguns dos riscos a que a empresa está submetida. E olha que lá não se menciona as obrigações trabalhistas. Esse artigo 179, ele trata, vamos lá, vamos pegar ele aqui, ó. Aqui, ó. Colocar o dedinho. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, vamos ver as obrigações, administrativas, tributárias, previdenciárias, creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. Muito obrigado por ter colocado aí, foi bem rápido. Então, e olha que ainda não estão as obrigações trabalhistas. Olha só que interessante. Vejam que número, um sem número de riscos a que o empresário está submetido, e esses riscos visam a ser simplificados ou eliminados para os microempresários, o que não ocorre com os grandes. Então, a outra face do egoísmo ou individualismo são justamente esses riscos, tá certo? O empresário conduz a nação. Tem empresas que são mais poderosas que países. Vocês sabem disso, que tem empresas aí que tem mais de 150 mil empregados ao redor do mundo, tá bom? E faturamento maior do que a economia de diversos países. Costumes e importância. Vamos lembrando aqui, implementando esse princípio do informalismo, a importância dos costumes para o direito empresarial. A força que tem um título de crédito. Vejam só, gente, vamos lembrar aqui da sentença no contexto da Emenda Constitucional 45 de 2004, que trouxe a reforma do judiciário aqui entre nós, né? Bom, o que aconteceu? O exequatur passou para a competência que era do STF para o STJ. É uma obrigação descomunal ficar examinando sentenças e decisões de outros países para dar o cúmplice aqui no Brasil. O título de crédito não tem isso. Por força dos costumes, a letra de câmbio transita entre os países. É o princípio do informalismo, tá certo? E outros também. De modo que o empresário tem essa dinâmica. É esse o contexto que eu estou tentando chamar vocês para ele, tá bom? Eu estou aqui tentando trazer diversos exemplos, não quero desestimulá-los, nem que seja maçante de modo algum. Eu quero simplesmente trazer o contexto. Vamos viver o direito empresarial, porque isso vai ser super benéfico para a nossa aula de hoje. E o último ponto, a falência e a divisão com a sociedade, a proteção. É possível colocar na tela, Leandro, o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal para nós, por gentileza? Vejam só, a falência mesmo é um direito do empresário. A falência, vamos lembrar dela como um direito do empresário. A falência, vulgarmente falando, tá? Modus in rebus, aí no dia a dia, quando você diz uma pessoa é falida, você está dizendo uma coisa péssima daquela pessoa. Pô, fulano é falido, quebrou, deu calote e tal. Mas não é isso, não. Tecnicamente, ou seja, saindo do senso comum, indo para o bom senso, vocês já imaginaram se ao invés de falir, ou seja, um basta, em que o devedor vai pagar com o que ele tem? Em vez de ser isso, vocês já imaginaram se fosse diferente, se houvesse como há, no caso do artigo 37, parágrafo 5º, a imprescritibilidade? Vamos ver o artigo 37, parágrafo 5º. Isso aqui é punição, tá certo? Temos também imprescritibilidade na Constituição Federal para terrorismo, racismo, não é isso? Enfim, vamos lá. Artigo 37, parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário. Opa! Aí vem a ressalva, o in fine, do artigo 37, parágrafo 5º. Ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Ou seja, é imprescritível. Você já imaginava se, em vez de falir, o empresário tivesse submetido à imprescritibilidade? Aí sim seria uma sanção. A falência, a par condicio creditorum, do latim, é outra coisa. É um direito do empresário que o protege imensamente. Através do seguinte, a falência ela tem três coisas que estão aí, na medida das coisas, novamente, modus in rebus, nos artigos 75, 76 e 77 da Lei de Falências, que são o quê? Arrecada-se os bens, no primeiro ponto. Segundo, vencem-se as dívidas antecipadamente e faça o concurso universal.
Então, falência, nós vamos entender que fácil hoje. Falência é o seguinte, na falência há normas de direito material e normas de direito processual. Tá certo? Então, falência é um direito do empresário e o protege muito. É esse o nosso contexto. Vamos, então, aos artigos de lei para que vocês vejam hoje. Nós vamos provar por A mais B que é fácil passar na prova da OAB de direito empresarial. Tá? Começando pelo artigo 966. 966. Vou passar um ditado para vocês. Vocês querem copiar uma frase aqui importante para vocês gravarem? Vejam só. Essas frases não são necessariamente de minha autoria. Peguei dos autores mais renomados, tá certo? Vamos lá. 1. O empresário pode ser pessoa física / natural, é a mesma coisa. No direito a gente usa mais pessoa natural, na contabilidade eles usam pessoa física. O empresário pode ser pessoa física / natural ou jurídica, vírgula, denominando-se, vírgula. Eu vou até o final, depois eu volto para vocês copiarem, tá certo? Vamos só fechar a ideia, para quem não for copiar. O empresário pode ser pessoa física / natural, é a mesma coisa, ou jurídica, vírgula, denominando-se, no primeiro caso, empresário individual. Ponto. Já no segundo caso, denomina-se sociedade empresária. Repetindo. O empresário pode ser pessoa física / natural ou jurídica, vírgula, denominando-se, vírgula, no primeiro caso, vírgula, empresário individual. Já no segundo caso, denomina-se sociedade empresária. Artigo 966 do Código Civil. Vamos embora, então. Olha, gente, artigo 966, ele traz uma regra super importante para nós. E nós precisamos fazer uma contextualização histórica. Essa teoria cai muito em prova, tá bom? Não pensem que isso aí é despiciando, não. Vamos lá. Teoria. Nós estamos na terceira fase evolutiva delas, tá? No início, o direito empresarial, como conhecemos hoje, ele remonta à Baixa Idade Média, que é a parte mais antiga da Idade Média, tá certo? Bom, naquele tempo, vigia a teoria subjetiva para o empresário, tá? Naquela época havia as corporações de ofício. E o empresário, que nós conhecemos hoje como empresário, era conhecido na época como burguês, habitante do burgo, ok? Naquela época, para ser empresário, não bastava você exercer atividade, nem ter as qualificações. Você precisava, tal como hoje você precisa para ser advogado, aprender a profissão, ser indicado por alguém, entre aspas, que na OAB existe, inclusive, que 3 advogados assinem quando você vai entrar. Modus in rebus também é isso, tá? Então, você começava como aprendiz, ia galgando os degraus, você faz a faculdade de Direito, contextualizando aqui, de um modo até um pouco vulgar, não reparem não, mas, enfim, aí você forma, virou chefe ali, agora você tem que passar na prova. Na época não tinha prova na OAB, né? Mas assim, você se tornava, então, saía de aprendiz e se tornava ali o profissional. Tá ok? Essa teoria, com Napoleão, ela não mais subsistiu. Napoleão deu um basta. Porque como é que ele ia justificar para a população o domínio dos burgueses? Não tinha como ele fazer isso. Olhem só então, gente, que interessante. Surgiu então a teoria dos atos de comércio, segundo a qual o empresário seria aquele que praticasse os atos previstos em lei. Nós temos aqui, entre nós, a Lei 556, de 25 de junho de 1850, conhecido como Código Comercial. Então, essa teoria objetiva, né, uma teoria interessantíssima, foi já uma evolução da teoria subjetiva. E após ela, nós temos a teoria subjetiva moderna, que é uma teoria trazida pelo Código Civil de 2002, aqui entre nós, aperfeiçoando a teoria subjetiva, mas retomando ela de um modo, porém com uma exceção, e também com uma exceção da exceção, que nós já vamos ver. Tá? Muito bem. Então agora nós vamos precisar do artigo 966 do Código Civil. Vou pedir para o pessoal, para o Leandrão, colocar na tela. Ótimo.
Considera-se empresário quem exerce profissionalmente. Aliás, tem como tirar? Tem como tirar? De novo? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui rapidinho. Obrigado, valeu. Considera-se empresário quem exerce, vou recitar o artigo, porque esse artigo aqui cai demais. Ele não cai não, ele despenca. Ele está parecendo essas chuvas aqui de Belo Horizonte, que está vindo aos montes, tá bom? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Tá bom? É isso. Vamos repetir? É chato? Não, não é chato não, é legal pra caramba. Vem cá. Olha, artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário. Outro dia eu estava no elevador, um amigo meu, ele não sabia que eu dava aula dessa matéria, ele perguntou quem que era empresário, eu falei, a moça do elevador me olhou com uma cara, mas assim, se fosse para andar nos andares ali, ela sabe muito mais que eu, né? Mas aqui particularmente, esse artigo eu até sei. Vamos lembrar aqui, ó. Aqui tem todos os elementos, tem 5 elementos importantíssimos, inolvidáveis para nós. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Essa é a figura do empresário, nós vamos ver todos os elementos dessa figura hoje. Tá ok? Além disso, tem também o seguinte ponto. Tem a exceção. Aí que vem a teoria, o nome, teoria subjetiva moderna. Tá? É o parágrafo único. Vejam só que preciosidade. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Muito bem, então aqui nós temos primeiro, no caput, a exceção. Não, a regra, desculpa. Depois, no parágrafo único, tem a exceção. E no final do parágrafo único, tem a exceção da exceção. Então, volta à regra. É uma mágica que se faz, que volta à regra. Quando é exceção da exceção, está excepcionando, e aí anula-se e volta-se à regra. Tá? Bom, olha que interessante, gente. Profissionalmente, vamos pegar o primeiro elemento de empresário. Se quiser colocar na tela para a gente, se for possível, Leandro, eu agradeço imensamente. Profissionalmente. O que é esse profissionalmente? O Fábio Lô explica para a gente, olha, é não habitualidade, pessoalidade e monopólio das informações. Tá? Então, primeiro, não habitual. Não se exerce, aqui ó, profissionalmente, não dá para ver? Profissionalmente. Ok? Exerce profissionalmente. Não habitualidade. Vamos gravar. Não pode ser habitual. Pessoalidade e monopólio das informações. Ou seja, ele pessoalmente, tá certo? Apesar de muitas vezes ter auxiliares ou colaboradores. Não habitualidade, ou seja, não é esporádico, não vai ali nos Estados Unidos e compra muamba para vender, não é sacoleiro, não é empresário de fronteira, nada disso. É habitualmente, tá certo? Apesar de que existem também empresários irregulares. Isso aí nós vamos ver depois. E o monopólio das informações, ou seja, ele tem as informações na mão dele. Atividade. O que é essa atividade? Gente, a atividade é a empresa. Tecnicamente, a atividade é a empresa. Ou seja, olha que interessante. A empresa aqui, concebida tecnicamente, não é o estabelecimento, não. Tá certo? Aí nós vamos para um segundo ditado. Não é um ditado parece criança, né? Mas são frases importantes para vocês gravarem. Olha, abre aspas. Para o direito empresarial, empresa é sinônimo de atividade. Não se confundindo com espaço físico, tampouco com a sociedade empresária ou o empresário individual. Vou repetir sim, claro, vou repetir mais de uma vez. Para o direito empresarial, empresa é sinônimo de atividade. Não se confundindo com o espaço físico. Tampouco com a sociedade empresária ou o empresário individual. Mais uma vez.
Eu estou com esse negócio na mão aqui, não é porque eu não sei de cor, não, mas é para trazer letra por letra, ponto por ponto para vocês, tá bom? Vamos lá? Para o direito empresarial, empresa é sinônimo de atividade, não se confundindo com o espaço físico, tampouco com a sociedade empresária ou com o empresário individual. Tá? Muito bem. Então, vejam só. Atividade é empresa. Vamos guardar isso. Vocês vão usar isso na hora certa. Tá bom? Confia em mim. Economicamente, é a busca do lucro. Salvo engano, é João Eunápio Borges que diz do animus lucrandi. Seja ou não animus lucrandi, do latim, ou foi colocado no latim, ou traduzido do latim, ou o que seja, é o lucro, é a busca de lucro. Porque o empresário tem aqueles princípios, olha, egoísmo, etc. Tá bom? É a aplicação daqueles princípios. Organizada. Para Fabiola, Fabiola sintetiza isso. Eu acho que está bem feito no livro dele. Mão de obra, capital, tecnologia e insumos. Tá? Ficou pequeno, mas eu estou ditando para vocês ponto a ponto, letra a letra, ok? Organizada. Mão de obra, capital, tecnologia e insumos. Essa é a organização. É a organização dos fatores de produção. E o quinto elemento, que está no artigo 966 também, produção ou circulação de bens ou serviços. Qual que é a diferença da produção ou a circulação de bens ou de serviços? Qual que é a diferença? Produzir é industrializar, circular é passar para frente. Tá certo? Muito bem. Vamos ver então, coloca na tela, Leandrão, para a gente aí, o parágrafo único, com a exceção e a exceção da exceção. Artigo 966, parágrafo único do Código Civil. Que diz: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, salvo, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Gente, isso aqui é fantástico, porque agora vocês vão entender direito quem que é empresário. Advogado é empresário? Um escritório de advocacia é empresário? Um médico é empresário? Não. Já estou respondendo. Por quê? Porque ele, aqui, olha. Ah, não, vou parar com isso. Vamos embora. Olha só. Quem exerce profissão intelectual? Médico que exerce profissão intelectual? Exerce. Advogado? Também exerce. De natureza científica. É a ciência médica, a ciência do direito. Tá ok? Então, entende-se que ele não absorve esses fatores aqui. Então, o médico, o advogado, ele quer o lucro, sim, mas não é para ele a única coisa. Tanto que ele pode recusar o cliente pelo estatuto da OAB. Se ele vê que ele deve alertar o cliente, não é o mesmo que o empresário que, olha, chegou o dinheiro aqui, botou o dinheiro, estou vendendo. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é mesmo a mesma coisa, tá bom? Então, exceção, não se considera quem exerce, empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. E ainda que tenha milhões de colaboradores ou auxiliares, não tem problema. O número, pode ser um escritório gigantesco de advocacia, não tem problema. Tá ok? O artigo, o parágrafo único não limitou. Vamos lá. E tem a exceção da exceção. Salvo o seu exercício da profissão, constituir elemento de empresa. Salvo o seu exercício da profissão, constituir elemento de empresa. Gente, aqui, olha, atenção redobrada. Aqui é a mágica que eu havia falado para vocês, que quem entra nessa exceção da exceção, volta a ser empresário. Não é que volta, é porque eu tinha dito uma regra no início, é como se fosse empresário desde o princípio, tá bom? Olhem só que interessante. Vamos pensar aqui uma pessoa, um gênio, tá? Que entende vender algum produto. E para isso ele vai contar com os mecânicos. Vamos pensar até que seja um só, um gênio só, gênio dos negócios, tá certo? Um gênio dos negócios. Ele é um empreendedor. E ele vai fazer o quê? Ele vai ter ali ao seu lado muitos mecânicos, que exercem profissão intelectual de natureza científica. Só ele, vamos supor que seja só ele para tornar o nosso exemplo aqui mais claro, mais puro academicamente, apesar disso não acontecer na prática. Vejam só, esse empreendedor faz uso de profissionais